O que acontece com o São Paulo? Dívida de 1 bilhão, salário atrasado que ficou, que todo mundo sabe, deve para um monte de gente, deve para empresário, deve para jogador. É um balaio de gato, tá, o São Paulo. Primeiro você, Theo, depois Godoy, depois Gabi, depois Thiago e depois Leandro Quesada também, para que a gente possa falar do São Paulo. Para você, torcedor de São Paulo, que tem 3 títulos mundiais. Aí eu vi uma menina Eu gosto muito de ver os rios, né? É rio que fala? Sim, sim. É que vem todo mundo da Parpite, todo mundo Sim. fala. Aí tem uma menina lá que chama o Corinthians de lixo. É um lixo, que não sei o quê, que não tem dinheiro, não sei o quê, papapá, papapá, papapá. Aí chama o São Paulo de... Só o São Paulo e o Corinthians tem 5. Não sei o quê, que time que não tem dinheiro. Ela tava fazendo campanha para ficar lá, se o Palmeiras ficasse, para mandar pix para ela. Tinha muita gente fazendo isso. Tinha pix. Inclusive na imprensa, tinha muita gente fazendo isso. Tá de sacanagem, né? O Corinthians é bicampeão do mundo, o São Paulo é tricampeão do mundo, o Santos tem 2, obrigado ao João Paulo, ponta esquerda, um dos maiores pontos esquerda, os meninos da Vila. Um beijo pra você, João Paulo. E o São Paulo? O São Paulo, o torcedor, eu acho que vai ter um ano decepcionante, mas eu acho que o próprio torcedor já sabe disso. Já tá um semestre, né? O São Paulo tá atolado em dívida, a situação financeira do São Paulo é complicadíssima. O São Paulo está perdendo a sua essência. Antigamente você falava, olha, vou jogar num grande time, um jogador que vinha de um time menor. Ele focava sempre, o São Paulo tem uma estrutura, vou para a estrutura do São Paulo. Hoje o São Paulo já não chama mais a atenção. Outra coisa, o São Paulo também está abrindo mão das suas categorias olímpicas. O São Paulo sempre teve tradição. Perdeu o basquete agora, que absurdo. Perdeu também um... Basquete maravilhoso do São Paulo. O atletismo já perdeu gente, sabe? Então, o São Paulo está se perdendo. O São Paulo está numa situação realmente muito complicada, vai precisar ter muita sorte e apostar na base. Contratou um bom treinador, um treinador que vai chamar para ele a responsabilidade, mas é um treinador. Que enfrenta o Flamengo, né? Mas não é mágico. Mas ele não foi inscrito ainda no BID, porque ele não acertou ainda com o Zubeldia. Então ainda não tem assinatura de rescisão de contrato. Até isso. E olha que já tem um mês. Já tem um mês que o Zubeldia saiu. Então a situação financeira do São Paulo, ela é muito complicada. E se entrar de cabeça dentro da administração do São Paulo, você vai ver que é muito mais complicado do que a gente sabe. E tem uma coisa, né? Lucas não tá jogando há 4 meses, Oscar não tá jogando, o Caleri não tá jogando. O único cara que joga e que todo mundo mete o pau é o Luciano. Todo mundo fala, é o único que fica jogando. Godoy. Eu perguntei pro Souza, né, como é que é o relacionamento do Luciano, porque dá a impressão que ninguém gosta do Luciano. O Souza falou que não, tem aquela turma que gosta, mas ele é bom tem a menino. turma que não gosta. Mas os problemas do São Paulo refletem no campo porque são problemas administrativos. É uma baita decepção para mim, que eu acreditava que o Júlio Casares se consagraria como presidente do São Paulo. Pensei também. Então está sendo, a gente não sabe todos os problemas que ele está enfrentando, mas mostra que é a sequência de péssimas administrações está culminando com ele e com ele fechando. Já veio do Leco, né? Sim. Já veio do Leco. Já vem de tempo. É sucessão de péssimas administrações que está culminando com ele fechando esse ciclo aí. Parece que vai ser ruim, porque reflete no gramado, no campo, a falta de conquistas, jogadores contratados que não rendem, os caras, aquele Wendel, e até agora o Wendel não disse, nada. Não justificou o empenho que teve, todo o empenho que foi feito para trazê-lo. Então, mostra que as coisas erradas administrativas, sempre com o consentimento do Conselho, né, que não faz a sua função administrativa de fiscalização estatutária que tem que ser exercida, e aí a diretoria executiva acaba pecando e reflete no campo, no time, e abala a confiança do torcedor. Para você, Quesada e Gabi. Ô, Netão, hoje a gente entrevistou o Fernando Casal de Reis, você lembra bem, né? Que foi presidente do São Paulo, e antes de ser presidente ele era diretor de futebol, e ele montou, junto com o Tele Santana, aquela equipe histórica do São Paulo, que conquistou o bicampeonato da Libertadores, quase foi tri, né? Parou ali no Vélez do Bianchi, quase foi tri da Libertadores, e ganhou o mundo com 2 títulos que você já lembrou aí, contra Barcelona e Milan.
E aí o Fernando Só Casal de Reis isso, falou, né? naquela época o São Paulo tinha... Só isso. Só isso. Naquela época o São Paulo... Eu não gosto muito dessa palavra não, mas ele falou, né? Nessa época o São Paulo tinha humildade, entendeu? Tinha simplicidade. Porque o Tele sempre foi um cara simples, mas vitorioso, antenado com as coisas, e um grupo de jogadores antenados também. Aí, a partir disso, o São Paulo começa a namorar a tal da empáfia, entendeu? Aí ganha o título mundial de 2005, e aí começa a vender para todo mundo que é o maior time da América do Sul, só ele, a última bolacha no pacote, a casa sacrossanta, né? O uísque com gelo do Juvenal, o soberano, e aí, coincidência ou não, não é, demitiu o Muricy, que era tricampeão brasileiro, porque perdeu uma Libertadores, e a partir daí, Netão, o São Paulo fez isso aqui, ó, financeiramente, ó. Fez isso aqui, ó. E para recuperar, meu irmão, vai ser difícil, hein? Para complementar, a gente tá bem numa sinergia boa, viu, Queissada? Porque eu ia falar também Você me dessa ajudou com o questão soberano, de... Você obrigado. gostou? De humildade, de pés no chão, craque, porque depois de todo esse processo pelo qual o São Paulo passou e que o Queissada descreveu muito bem, quando a casa tá bagunçada, você tem que fechar a casa e falar, ó, ninguém entra, ninguém sai, deixa eu arrumar aqui, o que não presta eu tiro, deixa eu me organizar financeiramente. Temporada após temporada, não é esse o comportamento do São Paulo, nem publicamente e nem internamente. O que eu quero dizer com isso? Não há uma comunicação com o torcedor de, olha, gente, vamos passar 4 temporadas na seca. Por 4 temporadas a gente vai fazer campanhas sólidas, não vamos conseguir ganhar títulos, mas a gente vai organizar a casa a ponto de voltar a ser um time vencedor e consolidado também. A exemplo do que fez o Flamengo, e aí só em 2019 o time carioca volta a vencer, volta a ser protagonista, e a exemplo também do que fez o próprio Palmeiras, a ponto de depois conquistar as Libertadores. Isso tudo, essa reorganização vem antes mesmo da Leila Pereira, antes mesmo do Abel Ferreira. Por quê? O clube se organizou financeiramente antes, foi mais claro com o seu torcedor sobre não poder ganhar títulos por um período, abrir mão disso por um tempo para organizar a casa, né, craque? E aí, Thiago, qual é o pensamento seu, filho? Eu estou completamente de acordo com a Gabi, com o Queissada. Eu fui setorista do São Paulo justamente nessa época, 2005, campeão da Libertadores, depois do tricampeonato brasileiro com o Muricy Ramalho, Marcelo Portugal Gouveia, presidente, depois Juvenal Juvencio. Naquela época, o futebol ainda talvez não fosse tão profissional, não existia nada perto das SAFs de agora, era uma administração muito boa do São Paulo, né? E eu estou total de acordo. Quando começa a ter essa coisa de o soberano, foi feita uma camisa, né, com os títulos do Mundial, Libertadores e Brasileiro, e aí eu acho que pisa um pouco no amadorismo, extrapola um pouco, deve ser, e o São Paulo não consegue manter o nível que tinha, né, e acaba caindo. Então eu acho que é isso, precisa se reorganizar, precisa ter uma administração mais profissional, precisa de tempo para se reajustar, como aconteceu no Flamengo, com Eduardo Bandeira de Melo, como aconteceu no Palmeiras, no início do Paulo Nobre, até dar o fruto novamente, que o fruto são os títulos. Ó, vou falar para ir pro break, ó. Time que dificilmente o jogador ficava no departamento médico, dificilmente contratava jogador de 5ª categoria, dificilmente tinha salário atrasado, dificilmente nós sabíamos de tanto que devia. Era uma referência de jogadores que iam para a Europa. O São Paulo perdeu o rumo, né? Muito trabalho já para a estreia do Crespo no tricolor que tem pela frente aí. Parada dura, Flamengo, né? Que tá vindo de cabeça quente depois da eliminação no Mundial de Clubes. E é o time que, com o desenho do que a gente teve, né, no final da última rodada, o Flamengo que se manteve ainda na liderança do Brasileirão. A gente está vendo aí o momento do encontro do Casares, presidente do São Paulo, com o treinador que, pelo que eu vi, houve uma comemoração de muitos torcedores do São Paulo que estavam com saudades, né? Lembrando o tempo que ele passou por lá, ganhou o título. Depois o outro ano não foi tão satisfatório assim. Mas você acha, Michel, que, por exemplo, a chegada do argentino pode resolver os problemas que o São Paulo já enfrentava? E só mais uma pergunta. Qual, na sua avaliação, deve ser um dos primeiros acertos de Hernan Crespo que foram erros ou erro cometido pelo treinador anterior? Bom, o torcedor ele espera que mude, né? Acho que o Zubeldia não vinha muito bem, o torcedor ele já vinha pedindo
a saída do Zubeldia. O Crespo, que já tem, como você falou, uma passagem pelo São Paulo. Uma passagem até para mim positiva, né? Vejo bem positiva a primeira passagem dele, né? Então eu espero que ele possa mudar um pouco essa temporada difícil do São Paulo. O que ele deve mudar, eu acho que eu não digo mudar, mas que possa ajudar, talvez, o Hernan Crespo nesse momento, é a volta de grandes jogadores, de contratações que o São Paulo fez, que é o próprio Lucas, que é o próprio Oscar, né, que são 2 jogadores importantíssimos para o elenco. Eu acho que são jogadores que o Oscar mesmo, desde a sua chegada até então, ele fez poucos jogos, né? Até ele já chega fazendo, tecnicamente falando, mostrando, né, que um grande jogador com histórico, com uma história muito grande dentro do futebol mundial, mas ainda não rendeu, né? Até porque esteve muito pouco dentro de campo. Eu acho que algo que possa ajudar o Crespo nesse momento é a volta desses 2 atletas, que são importantes. O Lucas vem sendo importante para o São Paulo. E lógico, São Paulo retoma o Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. Lógico que vem aí do Mundial sendo cobrado, mas agora a chave vira, né? A chave tem que virar e o Flamengo é líder do Campeonato Brasileiro. Então São Paulo retoma as atividades jogando contra o líder. Então vai ser um jogo muito difícil, mas espero que o São Paulo possa mudar. O São Paulo tem que mudar. O São Paulo tem que mudar muito. Render mais, render muito mais. Eu acho que o Crespo ele terá um trabalho muito difícil, mas a gente espera que o São Paulo possa, com a chegada dele aí, melhorar tecnicamente. Fala. Mano, você acredita que o São Paulo possa repetir o desempenho que teve no ano passado, por exemplo? Ou tem condições de evoluir tanto com o treinador quanto com esse elenco, justamente como o Michel está trazendo para a gente aqui, né, dessas peças estreladas, e se o Lucas, por exemplo, deveria se tornar a referência também, como homem de referência principal do elenco para ele, ou o Oscar, ou enfim, ou algum outro do elenco? Então, tecnicamente falando, eu acho que sim. São os 2 caras que podem desequilibrar no São Paulo. O grande problema, Jairo, é que são jogadores que já têm uma certa idade. Então você não pode torná-los como sua referência e criar do São Paulo uma Lucas dependência, uma Oscar dependência, porque são jogadores que eles vão ter que ter um rodízio entre eles, inclusive. Talvez se não jogarem os 2 juntos, você vai intercalando aí a participação de ambos, porque são jogadores aí acima da média para o futebol brasileiro. Eles provaram já em campo aí que quando eles estão, o São Paulo tem realmente uma outra performance, mas são jogadores que você não pode entregar a eles uma responsabilidade de correr durante 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. Você não pode somar com isso jogos aí de Copa do Brasil, Libertadores, enfim, falar, joguem. São jogadores que você tem que ter pontualmente, claro, você não pode também usar o cara uma vez por mês, mas são jogos específicos. Aonde der para poupar, tem que poupar. Aonde der para segurar, tem que segurar. Porque são jogadores que já têm uma certa idade, e ainda mais com essa demanda de jogos que a gente tem no futebol brasileiro, gramados ruins, contato toda hora, pode ser que ocasione uma lesão. E se o São Paulo perder realmente Lucas e Oscar, não tem reposição. Por exemplo, o Palmeiras, eu perdi o Veiga, tem o Maurício, sabe? Tem outros jogadores que podem repor. Flamengo, sei lá, perdi numa dessa... o Pedro, vai pôr o Bruno Henrique. Tem opções dentro do mercado ali, tem o Gonzalo, enfim. O São Paulo, se perde Lucas e Oscar, hoje não tem no elenco quem você possa substituir. E se você não tiver realmente esses 2 jogadores, não tem de onde tirar ali. Por mais que o São Paulo possa ter outros jogadores que têm qualidade também, o Alisson, não dá para entregar tecnicamente que entregam o Lucas e Oscar. O Ferreirinha, muito bom jogador também, mas em termos de chamar a responsabilidade, como o próprio Paulo Turra falou ali, em termos de jogo difícil, campeonato difícil, você precisa de jogador experiente, não é o Ferreirinha que você vai pôr em campo e falar, resolve para mim. É o Lucas, é o Oscar. Então eu acho que nesse ponto aí o Crespo ele vai ser mais esperto do que foi o Zubeldia. Porque o Zubeldia de vez em quando insistia demais com a participação frequente desses 2 jogadores e acabou perdendo ambos por lesão. Ô, Turra, tem uma característica do Crespo, com essa coisa assim de voltar ao time, que muitos treinadores, às vezes, dos atuais pelo menos, não enfrentaram, que é voltar a um time que havia treinado durante o período de pandemia. Então, não tinha aquela cobrança direta da torcida, né? Lá no Morumbi.
no pé do ouvido, pedindo mudanças, fazendo cobrança. Era tudo muito à distância, porque a gente foi forçado a fazer isso naquele período. Agora vai ser, na prática, o primeiro encontro, assim, direto do Crespo com a torcida do Tricolor, que é uma torcida exigente. Você, como experiência na área, essa coisa do torcedor na beira do campo reclamando, xingando bastante, faz a diferença ali na sua escolha, na sua avaliação, na forma de como montar o time? Às vezes dá coragem, às vezes dá medo de mexer no time? Ele, como tu falou, ele trabalhou numa época que não existia a torcida, né? Existia sim, mas não o campo, então é totalmente diferente. Agora ele está retornando e eu, ao contrário do que muitos falam, eu acredito que o plantel do São Paulo é um plantel de qualidade, sabe? Eu acho que o São Paulo tem algumas alternativas interessantes, tem uma mescla de jogadores jovens, jogadores experientes que a gente está falando do Fluminense aí no Campeonato Mundial, né? Então, assim, o São Paulo também tem essa mescla de jogadores experientes, com qualidade, com estofo de grandes conquistas e jogadores jovens que vêm surgindo aí no mercado, aí, tanto da base também, que o Zubeldia agora nos últimos jogos aí encontrou alguns jogadores interessantes. Então, assim, eu acho que o São Paulo tá num caminho. O que é uma dos detalhes que eu, como treinador, penso. Assim, a gente fala assim, desses jogadores mais experientes, Lucas, Oscar, da questão deles de ter que poupar. Nós estamos agora numa fase aí que o que tinha que recuperar os jogadores deu para recuperar. Então, assim, são 6 meses de competições que nós temos. Cara, e aí eu falo assim, se nesse tempo de treinamento que nós estamos, os clubes brasileiros que estão aqui, têm para treinar, cara, faz uma base boa e o detalhe, e durante o campeonato, cara, preserve os jogadores, não dos jogos, preserve os jogadores dos treinos, entendeu? É isso Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos. E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom Primeira8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. Nesta segunda-feira, o São Paulo começa a sua semana final de preparação para o retorno no Campeonato Brasileiro. A equipe no próximo sábado viaja para enfrentar o Flamengo no estádio do Maracanã, partida que vai acontecer a partir das 4h30 no próximo sábado, com transmissão da TV aberta. E aí, essa semana, depois da folga do fim de semana, essa semana vai ser onde o Crespo vai colocar ali, conseguir começar a colocar as suas ideias finais de jogo para esse compromisso. A ideia é aproveitarem muito essa semana. Já nessa segunda-feira existe a expectativa de Lucas Moura e Ferreira atuarem ao lado dos demais companheiros, que eles sejam liberados pelo departamento médico para que já comecem a trabalhar com o grupo, e aí sim poderiam ter essa possibilidade de estarem no confronto contra o Flamengo, mesmo que no banco de reservas. Vamos ver se essa segunda-feira trará boas notícias em relação à dupla de atacantes do São Paulo Futebol Clube. E aí o Crespo agora vai poder trabalhar essa semana aí para, quem sabe, estar na beira do campo, porque tem todo esse imbróglio que a gente vai conversar agora. Diretoria do São Paulo vive a expectativa de, nesta segunda-feira, conseguir entrar em um acordo com o técnico Luiz Zubeldia para a rescisão contratual. Sim, não houve um comum acordo, mesmo com o clube divulgando em nota esse comum acordo. De fato, haverá agora a negociação para que realmente o Luiz Zubeldia rescinda seu contrato e não seja mais técnico do Tricolor Paulista. Ainda ele consta no bid como técnico do São Paulo. Ele está no Brasil. Ele veio desde sexta-feira, ele com seus representantes estão conversando sobre essa rescisão contratual. O São Paulo tenta ali um desconto, alongar as parcelas, enquanto os representantes tentam ao máximo que o Luiz Zubeldia acabe recebendo o mais rápido possível toda essa quantia.
Antes da gravação desse vídeo, conversei com duas pessoas importantes que estão nessas tratativas e ambas me afirmaram que a tendência desta segunda-feira teremos novidades. E aí, quem sabe, já nesta segunda-feira o São Paulo consiga a rescisão contratual de fato com o Zubeldia e tenha tempo hábil ali até sábado para que o Crespo esteja na beira do campo contra o Flamengo. Ainda existem alguns detalhes importantes a serem solucionados, principalmente no que diz respeito à forma de pagamento. Isso porque o São Paulo quer alongar bastante, longas parcelas, enquanto os representantes tentam ao máximo receber a maior parte à vista. Até pelo que eu pude conversar com as duas pessoas, não está descartada completamente o São Paulo arcar com a totalidade da multa contratual. Isso porque o Luiz Zubeldia, por mais que ele tenha pedido para sair na quinta-feira, logo após o confronto contra o Vasco, há um consentimento ali de que isso foi um pedido muito mais da boca para fora, de alguém que estava frustrado e que depois acabou sendo convencido pela diretoria pela permanência, a mesma diretoria que logo depois acabou optando mesmo pela troca no comando técnico. Ainda me falam que, e é óbvio, né, a gente tem que trazer aqui a fala deles, mas muitas pessoas de dentro do clube afirmam, Alex, sábado, Hernan Crespo estará na beira do campo contra o Flamengo. Mas, até o momento, é fato que ainda não há um consenso em relação à rescisão contratual do Zubeldia. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para que isso termine de uma vez por todas. Lucas Ferreira no Krasnodar, e aquela história que vinha uma sondagem de fato, ela cresceu, em que pé está essa situação? Conversei com as duas partes envolvidas, né? Não tenho fontes ainda no Krasnodar, mas quem sabe um dia a gente chega lá na Rússia. Mas conversei com pessoas próximas ao atleta e também do clube. Houve realmente a sondagem, a gente noticiou e confirmou aqui a sondagem do Krasnodar há pelo menos 2 semanas, mas até o momento não houve uma proposta oficial e há um entendimento até da parte do staff, do jogador, de que essa proposta do Krasnodar não deve chegar, ou se chegar o Krasnodar já sabe que não vai ser assim, que não vai ter um poder de convencimento muito grande. Isso porque, diferente do que aconteceu com o Alves, o São Paulo quer segurar o Lucas Ferreira e só venderá o atleta realmente mediante a 10 milhões de euros, que vai começar a abrir conversa. Só que o Krasnodar, ele chega com uma consulta que ele pode chegar no máximo a 7 milhões de euros. Então há um consenso de que essa proposta de 10 milhões de euros não deve vir do Krasnodar. Tem outras equipes que estão de olho na situação do Ferreira, né? Tem o Everton da Inglaterra, tem o Hamburgo, o Bayer Leverkusen, tem vários outros clubes que chegaram a consultar a sua situação neste momento, mas até da parte da diretoria, da parte do departamento de futebol do São Paulo, eles meio que entendem que o Lucas Ferreira não deve sair nessa janela de transferências, que ele deve permanecer por mais tempo, pelo menos até o fim desta temporada, e aí sim, quem sabe, em dezembro, aparecendo uma outra proposta, aí ele pode ser negociado. É claro, é o mercado, a gente sabe também como é o São Paulo, as coisas mudam repentinamente, mas hoje se caminha para a permanência do Lucas Ferreira e a não ida para o Krasnodar ou para qualquer outro clube. Mas a janela ainda está no começo, a gente sabe que ainda podem chegar outras ofertas em relação ao Lucas Ferreira. Mas a ideia inicial do jogador seria uma permanência por mais tempo, a não ser que venha uma proposta realmente de um local que seja muito inesperado e até um projeto de carreira para ele que fosse bem interessante. E do lado do São Paulo também há essa ideia de uma permanência, até por conta do Ferreira ser um atleta importante hoje no clube, ele vinha sendo titular de uma maneira recorrente, então pelo menos neste momento a tendência é de fato do Lucas Ferreira permanecer dentro do São Paulo Futebol Clube. Bobadilha tem algumas sondagens do futebol europeu e o staff do atleta entende que pode chegar a uma proposta nesta janela do meio do ano. Por mais que o Bobadilha não tenha tido uma sequência de jogos com a camisa do São Paulo nesta temporada, há um entendimento de que o fato dele ser titular da seleção paraguaia tenha o valorizado no mercado e que podem chegar ofertas já nesta janela de transferências. Até uma das equipes que sondaram a situação do Bobadilha foi a Udinese, da Itália. A Udinese ainda não chegou a fazer uma proposta oficial, mas foi uma das equipes que procuraram saber mais informações sobre o atleta.
a expectativa da diretoria do São Paulo também seria de uma venda do Bobadilla. Há um consenso de que a saída do Bobadilla ela seria boa para todos, porque o atleta poderia ter ali uma carreira europeia, como é o desejo do Bobadilla, apesar de ele estar feliz no clube, ele ter esse anseio de jogar no futebol europeu. O São Paulo também ainda precisaria de uma graninha ali com vendas de jogadores, então seria uma venda que o São Paulo poderia ter um lucro interessante. E também não impactaria tanto dentro do plantel, porque se a gente for pegar hoje volantes do São Paulo tem Alisson e o Marcos Antônio como titulares, ainda você tem no banco de reservas Pablo Maia, Luan, Negrucci, então você tem algumas opções ali que podem acabar quebrando esse galho. Então o Bobadilla hoje não é que está colocado no mercado, mas dentro do elenco seria uma das vendas onde o time não teria um impacto tão grande. Mesmo a diretoria do São Paulo também gostando muito do atleta, ele é muito profissional e tudo mais. Então, pode sim chegar uma oferta nessa janela de transferências para o Bobadilla e o São Paulo também entende que poderia ser uma boa negociação. Lembrando que o São Paulo tem 60% dos direitos do Bobadilla, então qualquer oferta que vier de compra do jogador paraguaio, o São Paulo ficaria ali com 60% deste valor. Você acha que seria uma boa a venda do Bobadilla? Quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Uma das referências ofensivas do tricolor desde sua volta ao Morumbis, Lucas vem sofrendo em 2025 com alguns problemas físicos. Mas de acordo com o portal São Paulino, o atleta estará de volta contra o Flamengo no próximo sábado. Depois de ficar afastado com dores no joelho, Lucas retornou aos gramados em maio e acabou sofrendo uma lesão de estiramento da cápsula posterior na região. O departamento médico diagnosticou que ele ficaria fora de ação por 3 meses. Entretanto, o camisa 7 retornou com antecedência e está muito próximo de entrar em campo novamente. Ele passou por transição física durante a última semana. Por sinal, Lucas trabalhou com um grupo de jovens formados nas categorias de base de Cotia na última quinta-feira. A tendência é que o camisa 7 esteja disponível ainda neste mês de julho. O São Paulo volta aos gramados no próximo sábado quando viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Lucas vai marcar presença e no mínimo vai ficar no banco de reservas, enquanto Oscar deve começar como titular. E aí, torcedor, com Lucas e Oscar de volta, você acha que o São Paulo tem condições de sair com um bom resultado contra o Clube da Gávea? Deixe a sua opinião nos comentários. E para você que ficou até aqui, não se esqueça de aproveitar as ofertas da FutiFanatics e tem desconto especial na compra de camisas e acessórios do São Paulo. Basta clicar no link e apontar a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e usar o cupom promocional